O programa a seguir tem classificação indicativa livre. De tarde quero descansar, chegar até a praia e ver se o vento ainda está forte. Vai ser bom subir nas pedras. Sei que faço isso para esquecer. Eu deixo a onda me acertar e o vento vai levando tudo embora. O homem, a areia e o mar. A praia inspira poetas, músicos, pintores. É refúgio humano. Espaço para encontro espiritual e de busca para uns, de lazer e diversão para outros. Mas a praia também é a casa de milhares de seres vivos que usam a água, a areia e a vegetação como abrigo e alimento. A presença humana nesses ambientes, mesmo que somente turística, pode abalar a vida de muitas criaturas e desestabilizar o ecossistema. O Ciência apresenta hoje uma pesquisa científica que avaliou o impacto do uso recreativo das praias na biodiversidade e no ecossistema. Os turistas colocam suas cadeiras, suas toalhas e os guarda-sóis na areia. Tem gente que gosta de caminhar, de correr, de praticar esportes. Durante a temporada, as prefeituras do litoral também costumam realizar limpezas frequentes na orla e retirar material reciclável e também orgânico, como algas e galhos. Mas será que a presença humana e a limpeza da praia pode prejudicar o ecossistema? E qual seria este impacto? Foram estas perguntas que nortearam o trabalho da Jennifer durante o doutorado em Ecologia e Conservação no Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná. Então a gente trabalhou basicamente com esses dois tipos de perturbações antrópicas, né? O quanto o pisoteio humano relacionado à presença de pessoas estaria afetando essa fauna que habita o sedimento das praias e o quanto essa remoção de detrito orgânico, que seria uma remoção de alimento ou de abrigo, também estaria afetando esses animais. A gente primeiro tenta entender um ambiente, primeiro tenta ver como que ele funciona, tanto do ponto de vista físico, químico como biológico. E num determinado momento, quando esse conhecimento já foi atingido, começa a ter interesse no estudo de, o que pode alterar esse ecossistema, que fatores podem estar perturbando o equilíbrio desse ecossistema. E dentro dessa ideia surge aquela preocupação pelos impactos que podem ocorrer por causa da recreação. A pesquisa da Jennifer pretende servir como orientação para a gestão das praias, ou seja, oferecer informações científicas para os políticos planejarem o uso recreativo destes espaços. O trabalho dela começou no mestrado. No mestrado, a gente trabalhou com todas as espécies presentes na praia, quantificou o número, a presença de pessoas nessa praia, a quantidade de usuários. Selecionamos 2 setores praiais, um setor que recebia uma alta quantidade de pessoas durante a temporada de verão e um setor que recebia uma baixa quantidade de pessoas no verão. Então a gente coletou a fauna que estava presente nesse sedimento e comparou desses 2 locais. E o que a gente observou, um dos principais resultados é que na praia, com muita presença de humanos, a quantidade de fauna ela reduziu significativamente. Então a gente tinha uma fauna menor, menos abundante, né? Só que observamos também que algumas espécies elas apresentaram maior sensibilidade a essa presença humana. E as espécies que apresentaram maior sensibilidade, a gente resolveu trabalhar no doutorado exclusivamente com essas espécies, né?
Para determinar o impacto humano nas praias, a pesquisadora escolheu um grupo de animais chamados de organismos bentônicos, ou seja, que vivem no substrato de ambientes aquáticos. Eles foram selecionados porque servem como bioindicadores, pois são muito sensíveis às mudanças no ambiente. Da comunidade macrobentônica que eu trabalhei no mestrado, nós observamos que 3 espécies de um inseto da família Staphylinide, que ele constrói tocas bem superficiais, ele foi essas espécies elas desapareceram daquele local que tinha muita presença humana. Então a gente resolveu trabalhar com ele, né? E uma outra população foi o do caranguejo, o Maria Farinha, que o pessoal vê assim, né? Sempre na praia, né? Na praia que não tem muitas pessoas, porque eu acho que as pessoas já observaram que onde tem muita gente, praticamente já não vê esse animal. Então nós observamos que essas populações, que esses animais eram os mais sensíveis à presença, então que sim, eles poderiam ser utilizados como indicadores, então que a sua ausência estaria indicando um alto impacto humano, né? A pesquisadora selecionou 2 populações de animais para verificar o impacto do pisoteio humano nas praias: o caranguejo Ocypode quadrata fabricius e o inseto Bledius leach. Para avaliar o impacto da limpeza nas praias, ela avaliou artrópodes que vivem no detrito orgânico das praias. Nesse caso dos caranguejos, a forma de a gente obter a informação de densidade deles não é por coleta do animal. A gente faz um método indireto, que como esse animal ele constrói tocas, então a gente consegue observar os orifícios, né, dessas tocas, a gente não precisa coletar o animal. A gente então só contabiliza o número de tocas e mede também o diâmetro dessa toca. Dessa forma a gente consegue ter 2 informações, tanto a densidade desse animal, quanto também estrutura populacional dessa espécie. Estrutura populacional seria, se a gente tem tocas muito pequenas, até uns 7 milímetros, a gente sabe que é um animal recruta, que recém chegou na praia. De 7 a 12 milímetros de abertura de toca, a gente sabe que é um animal juvenil. E a partir de 12 milímetros já é um animal adulto que está reproduzindo, né? Então a gente tem uma ideia também de estrutura populacional. Com os insetos, diferentemente dos caranguejos, a gente obrigatoriamente tem que coletar uma amostra de sedimento. Porque como eles estão enterrados nos primeiros centímetros de areia, a gente precisa então coletar uma amostra de sedimento, levar essa amostra até o laboratório para poder separar os grãos de areia dos animais e também poder identificar a espécie. Porque aqui no sul do Brasil a gente observa a ocorrência de 3 espécies dessa família Staphylinide, que é eu já trabalhei com o gênero Bledius, então tem 3 espécies. Eu teria que, na lupa, identificar a espécie e contabilizar quantos indivíduos de cada espécie eu tinha, né? A praia de Xangri-Lá, em Pontal do Sul, no litoral do Paraná, foi escolhida para realizar os experimentos. As análises foram realizadas em pontos diferentes, de acordo com a quantidade de pessoas que costumam frequentar os locais. Os pontos foram divididos em alto, médio e baixo uso humano. Os pesquisadores realizaram os experimentos antes, durante e depois da alta temporada de verão, ao longo de 3 anos. Dessa forma, a gente obteve um resultado bem confiável, né? E obtivemos um padrão de resposta desses caranguejos, né? Que foi que naquela praia que recebia uma alta concentração de pessoas, praticamente a gente já não tinha mais caranguejos, e os caranguejos adultos, que são aqueles que reproduzem, eles praticamente estavam ausentes daquele local com alta concentração de pessoas. Em contrapartida, aquela praia que não recebia muitas pessoas, ela já apresentava uma alta densidade de caranguejos, e caranguejos de todos os tamanhos, tanto os pequenininhos quanto os juvenis e os adultos. Então a gente via que ali era um local saudável para essa população de caranguejos, né? A maior parte da pesquisa foi realizada no Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná. Os pesquisadores do CEM estudam o ecossistema marinho e as praias desde a década de 80. O Centro de Estudos do Mar tem muitos estudos, já faz
foi criado em 1982. Desde aquela época, criado como Centro de Biologia Marinha, ele teve um enfoque mais biológico. Mas a partir dos anos 90, ele começou a ter um enfoque oceanográfico, por isso que virou Centro de Estudos do Mar. E desenvolve desde aquela época muitas pesquisas no litoral, tanto das partes de oceanografia física, química, geológica e biológica, e também pesquisas da área socioambiental, ou seja, como o homem, a sociedade se relaciona com o ambiente marinho, o ambiente costeiro. Parte da pesquisa foi realizada na praia espanhola Cádiz, que fica em Sevilha. O objetivo era avaliar a diferença entre as respostas regionais e globais para o impacto da remoção dos detritos orgânicos das praias. Então, consegui uma bolsa de doutorado sanduíche e consegui permanecer por 4 meses em Sevilha, na Universidade Pablo de Olavide. Nesse caso, os experimentos de limpeza, eles foram realizados tanto aqui no Brasil, no Paraná, em 2 praias, quanto em 2 praias também lá do sudoeste da Espanha. Nesse caso, o que a gente fez? A gente selecionou, em cada uma dessas 4 praias, selecionamos 6 locais. 3 locais que seria retirado o detrito e 3 que não. Coletamos antes de limpar aqueles 3 locais. Então, todos os 6 locais no começo tinham detrito. Nós coletamos em 4 momentos diferentes, em 4 dias diferentes. Depois a gente pegou 3 desses 6 locais de cada uma das praias e retiramos todo o detrito orgânico. E coletou novamente nesses locais que não tinham mais detrito e no local que manteve o detrito orgânico. Coletamos mais 4 dias diferentes para a gente obter tanto. Aí, nesse caso, a gente teve uma replicação espacial bem legal, porque a gente tinha 4 praias e, além disso, a gente teve uma replicação temporal, porque foram realizadas 8 amostragens ao total, 4 dias antes da limpeza e 4 dias depois da limpeza. No próximo bloco, vamos mostrar como a pesquisa foi realizada nas praias e como os resultados podem orientar o uso recreativo das praias. As ondas batem na areia. Poucos seres vivos à vista, uma imensidão de mar e areia. As chamadas praias arenosas podem até parecer desérticas, com pouca vida. Por muito tempo, estes ambientes foram considerados ecossistemas pobres. Mas todo o trabalho de cientistas de todo o mundo revelou a riqueza de vida nas praias. As espécies, muitas delas pequeninas, se escondem na grandeza da paisagem, nas profundezas do mar e nas camadas de areia. O estudo de praias arenosas é relativamente recente e podemos pensar que começou a ter uma maior importância os estudos nas praias a partir de 1980, que houve congresso, um simpósio de praias em Sudáfrica. Então, a partir daquela época, começaram a se intensificar os estudos nas praias. Esses estudos começaram a mostrar como funcionava esse ambiente e a importância que esses ambientes tinham para todo o ecossistema litoral. Hoje, as praias são entendidas como uma importante e frágil ligação entre o mar e a terra. Este ambiente oferece proteção natural contra a erosão da costa, recicla nutrientes e é berçário para peixes e fonte de alimentos para várias espécies. É também ambiente de descanso, trabalho e diversão para os seres humanos.
A utilização das praias para recreação também é uma coisa nova, não? Podemos pensar que a partir do início do século XX, que o pessoal começa a utilizar a praia como um local de esparcimento. Antigamente a praia não era um local agradável para estar. E a partir daí, com o crescimento da população mundial e o crescimento da renda, as praias começaram a ter uma procura enorme como local de esparcimento, divertimento, etc. Essa pressão acima de um ambiente litoral não é apenas o fato da pessoa estar na praia, é também a urbanização perto da praia. Então, podemos pensar que os impactos são gerais por um crescimento da utilização da área litoral, da urbanização da área litoral. Mas também tem alguns aspectos de impacto nas pessoas que estão na praia. Basicamente isso foi o estudo da Jennifer, não? Tentar identificar como essas pessoas que estão na praia poderiam impactar a fauna de praias. A pesquisadora Jennifer avaliou o impacto do pisoteio humano e da limpeza das praias para a vida de algumas espécies, que são bioindicadoras de impactos ambientais. A gente recomenda, né, o uso tanto do caranguejo quanto dos insetos e principalmente dos anfípodas como indicadores de impacto humano. Então, essas espécies elas podem ser utilizadas como métricas biológicas que vão refletir o estado, a saúde do ecossistema praial. Isso é muito importante quando a gente pensa no ponto de vista de gestão do ecossistema praial, né? De como gerenciar esse ambiente, né? Que é um atrativo turístico e recreativo muito forte, que ele envolve questões econômicas também. A avaliação do impacto nos caranguejos foi realizada com a contagem dos indivíduos e com a medição das tocas. Então, nós contabilizamos as tocas dos caranguejos desses 12 setores, e também coletamos amostras de areia para identificar se havia ou não a presença dos insetos, que foram aquelas espécies trabalhadas no segundo capítulo. Já com os insetos, a pesquisadora realizou a coleta de amostras. E como esses insetos eles estão bem nas primeiras camadas, nos primeiros centímetros, né, do sedimento, eles são os animais mais afetados por esse pisoteio constante, né? As coletas e as contagens foram realizadas durante 3 anos, sempre antes, durante e depois da alta temporada de verão. E basicamente o resultado foi muito similar aos caranguejos. A gente observou que lá naquela praia realmente que recebe uma alta concentração de pessoas durante o verão, foi a praia que apresentou praticamente ou o animal desapareceu ou apresentou uma densidade muito, muito baixa quando comparado àquele setor que não recebia pessoas. Para a análise do impacto da limpeza das praias, a pesquisadora realizou experimentos controlados em 6 locais delimitados. O método foi aplicado no litoral do Paraná e na praia de Cádiz, na Espanha. O objetivo e a metodologia foram os mesmos que utilizamos aqui nas praias do Brasil. A questão toda foi só conseguir reproduzir o mesmo experimento em outra praia para conseguir obter o mesmo tipo de resposta e retiramos todo o detrito orgânico com rastelo, que é uma limpeza que a gente chama manual, diferente também do que acontece atualmente, que aqui nas praias do Paraná eles utilizam tanto o método manual, que é com rastelo, quanto o mecânico, que é utilizando os caminhõezinhos também, que eles vão retirando as primeiras camadas de sedimento e passa por uma caçamba, onde fica retido o lixo e liberado a areia novamente para o sistema. Mas nesse experimento a gente trabalhou só com a remoção manual, então via rastelo. Depois da coleta, a fauna era analisada em laboratório e a pesquisadora fazia a comparação dos resultados da densidade total de cada espécie encontrada. A gente coleta então a amostra no campo. Essa amostra ela tem tanto o detrito orgânico quanto a areia e a fauna, né?
Então a gente traz são 6 amostras que a gente coleta em cada um dos 3 locais que permaneceu o detrito, em cada um dos 3 locais que retirou o detrito. Então, cada dia que eu fui na praia, que ao total foram 8 dias para esse experimento, eu coletava 36 amostras em cada praia. Então, trazia essas 36 amostras para o laboratório, a gente adiciona formol para que os animais morram, né? E a gente possa depois trabalhar com eles na lupa. Só que antes de ir para a lupa, a gente tem que separar esse detrito orgânico, essa areia, do animal. Então a gente faz uma pré-lavagem, uma pré-triagem com uma peneira, com água corrente. E nessa pré-lavagem a gente tenta separar o detrito orgânico dos animais, mas mesmo assim ainda fica um pouco de detrito orgânico, e esse pouco que permanece ali com os animais, a gente vai tirando subamostras, colocando em placa de Petri, adiciona um pouco de água e vai para a lupa, que daí na lupa a gente consegue de fato separar todos os animais do detrito orgânico. E depois só com os animais a gente consegue também identificar qual é a espécie e contabilizar por espécie. Os experimentos revelaram que os pontos de alto uso recreativo da praia apresentavam redução drástica da presença dos caranguejos. Nos pontos de baixo uso, a população se manteve. As praias, os 12 setores apresentaram uma relação inversa entre o índice de potencial recreativo e a densidade das espécies indicadoras. O que isso quer dizer? Que naquelas praias que apresentaram alto potencial recreativo, que tinha muitas pessoas, que apresentavam uma infraestrutura muito boa, com banheiros, instalações, com pousadas perto, comércio perto, essas praias a gente observou a ausência praticamente tanto de caranguejos quanto de insetos. Em praias que apresentaram um índice de potencial recreativo intermediário, a gente ainda observou a presença dessas espécies indicadoras. Não numa alta abundância, mas eles eram presentes ainda. E naquelas praias que apresentaram um índice de potencial recreativo muito baixo, a gente observou uma alta abundância dessas espécies, né? Os insetos também tiveram a densidade reduzida em pontos da praia com alto e médio usos e ficaram estáveis em pontos de baixo uso. Então, ou eles são esmagados diretamente por essa ação das atividades recreativas, ou que ele pode também, uma estratégia adotada pelo animal é fugir. Como ele consegue voar, ele voa para um outro local onde tem uma condição melhor para ele, que seria esses locais com baixa presença humana. Só que tem estados do litoral brasileiro, por exemplo, que a gente já não encontra uma praia que não há uma concentração, que há uma concentração baixa de pessoas. Tem estados que todas as praias recebem uma alta concentração de pessoas, né? E de fato a gente observou que, independentemente da praia, se eram as praias do Brasil ou as praias da Espanha, e por mais que as espécies sejam diferentes, mas nós observamos que naquele local onde a gente retirou o detrito orgânico, a fauna ela diminuiu significativamente, principalmente das espécies de anfípodas, que são as pulguinhas das praias, que eles se alimentam desse detrito, né? Então a gente observou uma redução drástica da fauna em todos aqueles locais que a gente retirou o detrito, tanto das 2 praias do Brasil quanto das praias espanholas. Então constatamos que essa remoção de detrito impacta significativamente a fauna. A pesquisadora demonstrou a necessidade de setores de praia bem conservados e isolados que possam servir de refúgio para várias espécies durante a alta temporada. Então, nesse sentido, a gente recomendou que fosse feito um zoneamento espacial, no caso do litoral do Paraná, que foi a nossa área de estudo, né, durante o meu doutorado. Esse zoneamento espacial seria o quê? A gente poder definir alguns locais que seria a estratégia de gestão prioritária para conservação e alguns setores, alguns trechos praiais que a estratégia de conservação, a estratégia de gestão seria prioritária para recreação. Então,
Aquelas praias que apresentaram um índice de potencial recreativo baixo, essas seriam praias onde a estratégia de gestão prioritária deveria ser a conservação das espécies. Mas de que forma conservar? Deixar aquela praia como ambiente natural, seminatural. A pesquisa também revelou que a remoção de detritos orgânicos da praia afeta a vida de pelo menos 2 espécies de artrópodes. Então observamos que realmente tem um efeito direto, né, na fauna dessa praia quando há remoção de detrito, né? Principalmente de anfípodas, que são aquelas pulguinhas da praia que a gente observa. Essas são a espécie mais afetada pela retirada de detrito orgânico da praia aqui. As informações levantadas pela pesquisadora oferecem base científica para a gestão das praias. Nós observamos que ao longo do litoral paranaense, os gestores, o governo, eles trabalham em geral com métricas físicas para avaliar a condição, o estado da praia. Métricas físicas seria a exposição da praia, se está muito exposta, se está mais abrigada, e também com métricas socioeconômicas, que seriam os diferentes usos da praia, se são pescadores que utilizam a praia, se a praia é utilizada para surf ou se ela é uma praia mais familiar. E, em geral, as métricas biológicas, a fauna presente nas praias, ela não é considerada nessa avaliação da situação da praia. Então, a gente conclui que a gestão desse ecossistema ele não é feito de uma forma integrada, né? Porque ele considera apenas alguns aspectos e não considera como um todo, o ecossistema como um todo. A principal dificuldade é o pouco conhecimento que o gestor público tem daquilo que está gerindo. Então, muitas vezes o gestor público não é uma pessoa da área, da carreira, e muitas vezes o gestor público é um cargo mais político que de carreira. Isso aí dificulta muito a passagem de informações. E falta um pouco essa relação, ou seja, o gestor que vai gerenciar uma praia, pensar, bom, tem um pesquisador de praia, vou conversar com ele para saber como gerenciar essa praia. Isso aí varia muito, claro. Tem casos que isso acontece, outros casos que isso não acontece. Em geral, eu acho que essa é a principal dificuldade. Pesquisas como essa dão pistas sobre como as praias podem continuar sendo espaço de lazer para seres humanos, sem afetar tanto a vida dos seres que fazem deste espaço a sua casa.